Estamos ao vivo, conectados em Cristo Jesus, 5h40 da manhã. Vamos fazer já a nossa oração. Deixa eu compartilhar aqui. Sejam bem-vindos para a honra e glória do Pai Celestial. Vamos ajustar aqui. Pronto. Devocional de Provérbios. Pega a sua Bíblia. Já vamos iniciar. Fazer oração. Pede a resposta de Deus. Uma resposta de Deus para a sua vida hoje. Deixa eu colocar lá no grupo. Devocional de Provérbios. Grupo VIP Plena Frix e Espreendidamente. Vou enviar lá. Pronto. Seja bem-vinda, Adriana, Ana, Erineia. Bom dia. Bom dia, Ana. Abençoado. Bom dia e abençoado a todos. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Foi. Provérbios 29 hoje, né? Provérbios 29. Vou colocar aqui na tela. Pede uma resposta de Deus. Vou pegar o óleo ungido aqui. Pede uma resposta de Deus para a sua vida hoje. O que você está necessitando hoje? Ter clareza, uma resposta para algo na sua vida hoje. Passar o óleo ungido, vamos fazer oração. Coloca a mão no seu coração. Sente a presença do Pai, sente a presença dele. Sente a presença do Pai Celestial neste momento, Senhor. Eis-me aqui, ó Pai, para fazer da sua vontade. Eis-me aqui, Senhor, traz a resposta. Espírito Santo, coloca palavras. Coloca palavras e traz uma resposta, um alívio a cada coração. Senhor Pai, Senhor Celestial, esteja presente no ambiente. Aonde essa pessoa está, dissolve toda a ansiedade nesse momento. Todos os gatilhos, que ela tenha clareza do que está acontecendo. Que ela tenha clareza, ó Pai. Que ela tenha clareza do gatilho, da situação que está acontecendo, que está puxando a ansiedade, todos esses sintomas que sejam dissolvidos em nome de Jesus. Que essa falta de ar seja dissolvida em nome de Jesus. Tu tem poder para tudo, ó Pai. Acreditamos na sua presença, acreditamos no poder da palavra, acreditamos no poder que em nome de Jesus seja dissolvido. Seja dissolvido todos esses sintomas, seja dissolvido falta de ar, a falta de ar. Respira profundamente, enche o pulmão nesse momento, puxa, enche e solta devagar. Faz isso 3 vezes. Vai de novo. Agradece pelo ar. Agradecemos ao Pai pela vida. Agradecemos ao Pai pelo ar, pela sua presença. Acalma toda tempestade, ó Pai. Traz a libertação em nome de Jesus. Amém. Traz a libertação em nome de Jesus. Provérbios 29 hoje. Pega aí na sua Bíblia, sabedoria. A sabedoria que governa o coração. Sabedoria. Busca e pede por sabedoria. Salomão pediu por sabedoria. E olha só. Você tem conhecimento, você faz as coisas, você busca o conhecimento. Quando você coloca em prática, você obtém sabedoria. Deixa eu ver aqui quantos por cento está. Provérbios 29, vamos lá?
pegar aqui alguns versículos, separei aqui. Versículo 1. Pega aí na sua Bíblia. Se você não tem uma Bíblia, adquire uma. Vai ser bênção na sua vida. Provérbios 29, versículo 1. Hoje é dia 29. Pega o versículo 29. Eu trago uma visão terapêutica do Provérbios do dia. Devocional de Provérbios às 5h40 da manhã. São 40 minutos de live, 40 minutos ao vivo. Esse princípio da manhã para o Senhor. Coloque esse princípio da manhã para o Senhor. Você que está indo trabalhar daqui a pouco, que Deus abençoe o seu dia, a sua vida. Ele te segura nas suas mãos e te conduz e te traz a proteção divina. Recebe proteção divina. Versículo 1. O homem que muitas vezes repreendido endurece. A cerviz será quebrantado de repente sem que haja a cura. Deixa eu pegar aqui também. Provérbios 29. Olha só. Deixa eu pegar aqui também na Bíblia. Versículo 1. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, de repente será destruído, sem que haja remédio. Aqui diz, sem que haja a cura. Olha só, Deus é paciente. Deus é paciente, mas, pega a visão, mas quando resistimos, olha só, quando resistimos repetidamente, quando resistimos à correção, o que acontece? Pega o versículo, o homem que muitas vezes repreendido endurece. Deus é paciente, mas quando nós resistimos à correção, muitas das vezes, nós resistimos à correção. Chega um ponto que as consequências ficam mais sérias. A repreensão aqui pode ser vista como o amor de Deus. Repreensão. Ele nos dá muitas instruções. Ele nos dá muitas advertências, não é? Na Bíblia, em Provérbios, existem muitas advertências, existem muitas instruções. Mas, olhando numa visão aqui agora de Provérbios, versículo 1, o homem que muitas vezes é repreendido, mas endurece, né? Endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Por quê? Porque quando resistimos à repreensão, à correção, aqui é o amor de Deus, a correção. Quando resistimos, quando continuamos no erro, coloca aí, quando continuamos no erro, não aceitamos a correção, chega um ponto em que a coisa fica mais séria. Chega um ponto que as consequências ficam sérias. Tudo que a gente faz tem consequências. Tudo que a gente faz tem consequências. Elaine, eu libero perdão, eu peço perdão a Deus. Deus perdoa, mas existe a consequência. Existem as consequências. E a repreensão aqui é o amor de Deus. Pega outro versículo aí, lá no versículo 11, 29. Provérbios 29, versículo 11. Ele vai falar assim, o seguinte, ó. O tolo dá vazão a toda a sua ira, mas o sábio a reprime e a apazigua. Olha só, Provérbios tem muito disso também, né? Ele fala do tolo e fala do sábio.
O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio reprime e a apazigua. Visão. O autocontrole é um sinal de sabedoria. O autocontrole é um sinal de sabedoria. Você sorri, se controla, respira fundo e continua. Reprime e apazigua. A ira pode destruir o quê? Pode destruir relacionamentos. A ira pode destruir amizades, pode destruir a união entre duas pessoas. A ira pode destruir, a palavra destrói. Quando a gente coloca palavras na hora da ira, quando a gente coloca palavras, olha só, a palavra tem poder. As palavras, quais foram as palavras que saíram ontem da sua boca? As palavras também têm as consequências daquilo que nós falamos. Mas a calma pacifica. A calma das palavras traz palavras de sabedoria. Traz palavras de sabedorias. Provérbios 29:11. O tolo dá vazão a toda sua ira, mas o sábio a reprime e a apazigua. Ela cessa a ira. Respira profundo, dá um sorriso e te acalma. Assim faz o sábio. Na hora da ira, dá um sorriso, respira profundo, resumindo aqui, e se acalma. Versículo 15, pega aí. Versículo 15. A vara e a repreensão. Tem muitas advertências hoje aqui. É provérbios da Bíblia. A vara e a repreensão dão sabedoria. Mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Versículo 15 de Provérbios 29. A vara e a repreensão dão sabedoria. Leia os provérbios. Leia atentamente os provérbios. Anota as instruções. Anota a advertência. Não é Elaine falando aqui. É a palavra que está falando. É a mensagem. Anota. Faz a sua anotação. Elaine, não entendi nada. Lê de novo. E lê de novo. Nós temos essa metodologia que é surreal para você aprender. Olha só, hoje é dia 29. Leia o Provérbios 29 e você vai ler ele todo. Amanhã é dia 30, leia o Provérbios 30 e assim sucessivamente. Mas leia com papel e caneta na mão. Por quê? Porque algum versículo ali vai te acender. Algum versículo ali vai tocar em você. Então você anota. Se aparecem palavras que você não entendeu, anota também e busca o significado da palavra. Leia os provérbios com papel e caneta na mão. Essa é a instrução do livro Salomão, o homem mais rico que existiu. Papel e caneta na mão, princípio da manhã, é como você está fazendo aqui agora. Princípio da manhã, ler de manhã todos os provérbios, não é um versículo só. A instrução do livro é: leia todo o Provérbios pela manhã. Você pegar o livro lá, você vai ver vai confirmar essa instrução que está lá. E dali 2 anos você vai se tornar mais inteligente do que todos os seus chefes. É o que está escrito exatamente assim no livro. E depois de 5 anos, tu vai se tornar milionário. Com a inteligência que você está adquirindo, você vai se tornar milionário. Milionário
do coração. Eu falo que a prosperidade, ela começa no coração. A prosperidade permanente. Sentir para ser. Sinta para ser. E você será, e você já é. E você já é próspera, abundante. Você tem uma bênção para receber. Você tem uma herança para receber do Pai. O Pai te chamou de filho. O Pai te chamou de filha. Olha que magnífico isso. O Pai te chamou de filho. Ele criou todas as coisas. Ele criou todas as coisas. Ele criou o mar. Tão lindo e maravilhoso é. A abundância das águas, a abundância das espécies, abundâncias da floresta, das árvores, grandiosas. Os animais, ele criou cada um com a sua beleza. E ele criou você. E todas essas coisas, ele não chamou de filho, ele chamou você de filho. Ele chamou você de filha. Olha só, que delicadeza. Ele chamou você de filho. Olha só, quão grandioso é o amor de Deus pela sua vida. Então, por que você não se ama? Então, por que você se sente só? Você tem o Pai a todo momento ao seu lado. A todo momento junto com você. Levanta a cabeça. Levanta a cabeça. Não foi à toa que tu entrou aqui nessa live hoje. Levanta a cabeça, segura nas mãos de Jesus e começa a caminhar. Segura nas mãos. Começa a caminhar. A princípio, começa a cuidar de você. Começa a cuidar da sua mente. Fortalece no Senhor. Fortalece a sua mente, lendo a Bíblia. Fortalece a sua mente, fazendo oração. Fortalece a sua mente, dobrando o joelho. Fortalece a sua mente. A princípio, pela manhã, para você levantar, para você começar a mudar as coisas, fazer as coisas acontecer na sua vida. Se fortalece. Se ame. Se ame. Você fala assim, eu sou filho de Deus, sou filha de Deus Pai Celestial, mas não se ama? Então, você não está vivendo essa grandeza que é ser filho de Deus. Acredite, sinta, não fale da boca para fora, sinta como já fosse, como já é, como você é, filho de Deus. Elaine, me fizeram mal. Ressignifica, libera perdão, respira profundo e continua andando. E continua andando. Ora por aquele que te fez mal. Deseje coisas boas para aquele que te fez mal. Como assim, Elaine? Deseje coisas boas. É uma instrução. Porque olhando na parte vibracional, quando você deseja coisas boas virão para você. É um ciclo. Agora, se você deseja coisas ruins a alguém, vai voltar para ti. Então, deseje as coisas boas, até para aqueles que te fizerem mal. Deseja. Quem sabe você não é a resposta de oração dessa pessoa. Quem sabe é a sua missão levantar. Quem sabe é a sua missão ir lá e falar algo. Uma palavra de conforto. Ou até mesmo pelo seu exemplo. Até mesmo sem falar palavras, mas pelo seu exemplo, pela sua postura, você vai transformar ainda a vida dessa pessoa aí, que te fez mal, que falou algo de ruim para você. O seu exemplo vai mudar a vida dessa pessoa. Provérbios 29, versículo 15. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma
envergonha a sua mãe. A disciplina é necessário para moldar o caráter. A disciplina é necessário ter disciplina, colocar disciplina. Porque, olha só, assim também Deus nos dá disciplina com amor. Ele nos dá disciplina em amor. Ele nos dá disciplina em amor. O amor dele é tão grande. Ele é o Pai. Ele dá instrução. Ele dá direção. Ele coloca advertência. Ele fala, ele instrui. As consequências dos nossos atos é de quem? Versículo 18. Fica aí a reflexão. Não havendo visão, o povo se corrompe. Mas o que guarda a lei, esse é feliz. O que guarda os mandamentos, o que obedece a Deus, esse é feliz. O que é visão aqui? Não havendo visão, não havendo direção, não havendo clareza do propósito, não havendo revelação, não havendo clareza, o povo se corrompe. Olha só, sem um propósito claro, qual é o seu propósito? Qual é o seu propósito de vida? Primeira live que eu fiz aqui dessa maratona, falei sobre o propósito. Qual é o propósito de vida? Ele está muito ligado à sua maior dor. Qual a sua maior dor? Qual é o seu propósito de vida? Se você não sabe seu propósito, escreve no caderno. Qual a sua maior dor? Escreve quais são as suas dores. Faz uma lista. E aí você vai ver qual é aquela que dói mais. Seu propósito, ele está muito ligado com essa dor. Seu propósito está ligado com a sua maior dor. Sem propósito claro, as pessoas perdem. Perdem o quê? Oportunidades. Perdem oportunidades de evoluir, de crescer, de ter prosperidade, de ter abundância. Por quê? Por conta do medo. Por conta da escuridão. Qual é o seu propósito? Quem vive com clareza, quem vive com propósito, quem vive na obediência, encontra, como diz ali, alegria, encontra ordem, encontra alegria. Quem vive na obediência encontra alegria. Preenche o seu coração. Qual o seu propósito? A Elaine, há 5 anos atrás, vou dar um exemplo para você aqui de dor, tá? O seu propósito está ligado à sua maior dor. A Elaine aqui, há 5 anos atrás, um pouquinho mais, qual era a minha maior dor durante toda a vida? Falar em público. Você que está aqui que não me conhece, que está me conhecendo agora, há 5 anos atrás, eu não abria câmera. Eu não falava em público. Eu estava numa situação de timidez, muita vergonha, muitos traumas a serem dissolvidos, a serem tratados. Ligava a câmera, tremia, não saía, dava branco, não sabia o que falar, não tinha clareza das coisas, não fazia leitura de provérbios, não fazia, mas não tinha disciplina de fazer todos os dias. E quando eu entendi que aquela era a minha dor, a minha maior dor, e o meu desejo era levar a mensagem de Deus, dar testemunho, pegar o microfone,
pegar o microfone e dar um testemunho. Mas a vergonha e a timidez não deixavam. Eu tremia. Quando eu entendi que essa era a dor, eu coloquei o quê? Determinação. Eu fiquei determinada a buscar a cura, a buscar o desbloqueio, a buscar a libertação. Foi quando eu conheci terapias. Foi quando eu conheci a técnica em que eu me formei. Os terapeutas, nós entramos na formação, primeiramente, para nos curar. Todo terapeuta que entrou entrou para se curar. 99,9, vou colocar aqui, para não arredondar. Mas a partir do momento que você é determinada a buscar a raiz do problema, a raiz do desbloqueio, é surreal o que acontece. O desbloqueio, ele é surreal. É surreal. Então, a timidez cessou, a vergonha cessou, equilibrou, os traumas foram curados, porque a técnica do TFT que a gente utiliza, né? Nós tratamos o trauma, é para dissolver o trauma. E quando o trauma é dissolvido, a libertação, você aprende a se priorizar, você aprende a dizer não, a timidez cessa, a vergonha cessa. Mas é preciso também treino. Então, olha só, qual é a sua maior dor? Qual o seu propósito? Hoje, eu ajudo pessoas que tinham a dor que eu tinha. Hoje, eu ajudo pessoas, eu sei o caminho. O que fazer para você cessar a vergonha, para você cessar a timidez, equilibrar a timidez, para você abrir uma live, para você fazer um vídeo. Hoje eu sei o caminho. E com as técnicas da terapia, você encontra a raiz do problema. Eu uno a terapia com marketing. Elaine, são coisas diferentes. Mas a metodologia que eu usei foi a união. Terapia, tratamento dos traumas. Marketing digital para o treinamento. PNL terapia para dissolver, para desbloquear. Marketing digital para você treinar. Treinar, como que você treina? Fazendo um vídeo, você que vem até mim nas sessões individuais. Tenho certeza que em alguma hora eu vou dizer para você, grava um vídeo. Se treina, se essa é a sua dor, se treina. Se a dor é falar, fale. Mas eu não consigo, Elaine. Primeiro muda essa frase, você consegue. Se eu conseguir, se eu tremia, minha primeira live, eu não saía palavras. A cadeira ficou molhada de suor. O que é timidez? Timidez é medo. Timidez é medo de crítica. Timidez é medo dos olhares, é medo do que vai acontecer. Medo de passar vergonha, medo de passar algo. Isso é timidez. E você pode superar a timidez, a vergonha, a dor, a falta de clareza. Talvez você não seja tímida. Mas quando você vai se colocar na frente de um vídeo, dá branco. Esse dar branco também é medo. Porque o medo, ele bloqueia. O medo, ele bloqueia as informações. E aí te dá branco. Agora, quando você respira, enche de ar. Quando você respira, volta na sua mente. Volta tudo que você já estudou.
Agora, o medo da crítica bloqueia. É como se você não soubesse nada naquela hora. Dá um branco. E você sabe muito. Mas é o medo da crítica. O medo do olhar das pessoas. Tem uma coisa também que acontece, que é a energia. 7 minutos para finalizar a live, tá? Nós vamos até 6h20. Tem uma coisa que bloqueia também, é a energia. Se você está num ambiente, você está no centro, você tem que ter um equilíbrio. Você tem que ter um equilíbrio, porque você está no centro. Mas existem pessoas à sua volta. Existe a energia das pessoas. Olha só. E a energia, ela modifica a energia do ambiente. Ela modifica a energia do ambiente. A energia ruim de alguém, ela pode bloquear uma pessoa. O olhar ruim de alguém, ele pode bloquear uma pessoa. E como que a gente conduz isso, Elaine? Proteção. Proteção divina, proteção do Criador. Pede a proteção do Criador, porque o inimigo está aí. O inimigo está aí para te paralisar, para jogar dardos na sua mente. Às vezes nem tem, mas você está pensando porque o inimigo jogou dardo na sua mente para te paralisar. Quando alguém de energia ruim, de energia negativa, tenta te bloquear, às vezes também é inconsciente. Às vezes é porque a pessoa está passando por uma dor. Entende? Ela está passando por uma dor. Ele está passando por uma dor. Não é que a pessoa queria estar ali, ó, no seu lugar. Ela tem bloqueios. E você é a cura. As suas palavras são cura. Então, quando você está em um ambiente, nós estamos aqui falando em falar em público, né? Então, quando você está em um ambiente que você está no centro, antes de tudo, pede proteção divina do Pai Celestial, proteção divina do Criador. A energia bloqueia. Mas a sua energia boa, a energia divina, a sua vibração é preciso estar maior. A sua vibração é preciso estar em uma escala maior. Que é uma escala aqui que grandiosa, a escala da gratidão. A escala da gratidão, a escala do amor, a escala da gratidão e do amor, quando você está lá em cima, na gratidão, a energia dessas pessoas não vai te afetar. Por quê? Porque você está ali com amor, você está ali com gratidão. Olha a pessoa que você vai transformar. Olha a pessoa que precisa de você. Lembra do seu exemplo? Lembra que eu disse no início da live? O seu exemplo vai transformar a vida de alguém. Muitas das vezes não é preciso palavras. Só no seu posicionamento, só no seu exemplo, pronto. É o que resolve a situação. Provérbios 29, versículo 25. O temor do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. Olha só, visão desse provérbios. Viver de agradar pessoas é prisão. Eu dei o exemplo aqui de falar em público. Se você está no centro, falando em público, levando algum conteúdo, se você está aí somente para agradar pessoas, isso é prisão. Faça para Deus, trabalhe para Deus. Se você está
Está onde está para agradar pessoas, isso é prisão. Agora, confiar em Deus, fazer para Ele, nos dá segurança, liberdade verdadeira. A liberdade verdadeira. Liberdade verdadeira. Você sentir a liberdade. Você sentir a liberdade. Provérbios 29. Leia depois todo o Provérbios. Leia depois todo o Provérbios. Cessa todo esse medo que está aí. Se aproxima do Pai Celestial, se aproxima do Criador. Pede proteção. Pede proteção. Aumenta a sua vibração, aumenta a sua energia. Se o outro está com energia ruim próximo de você, aumenta a sua. Não fica com medo. Aumenta a sua. Não fica com medo. Se preciso for, te afasta. Não fica com medo. O medo, ele bloqueia. O medo, ele te dá... Ele tira as palavras. O medo, ele bloqueia, ele não te dá clareza. Respira profundo e solta. Não importa a opinião das pessoas. Não se importe com a opinião das pessoas, com os olhares das pessoas. O importante é você fazer para Deus. Não é preciso nem você dar explicações a pessoas pelaquilo que você está fazendo, pelaquilo que você está falando. Apenas faça para Ele, trabalhe para Ele, esteja disponível para Ele. Se você tem dor, Ele tira e dissolve essa dor. Ele te coloca pessoas que vão te treinar, que vão te ajudar, que vão segurar nas suas mãos, que vão te mostrar o caminho do Senhor, o caminho que Ele quer. Ele coloca pessoas para te ajudar. Tenha certeza, Ele coloca pessoas para te ajudar. Se conecta com Ele. O inimigo, ele coloca pessoas que tentam te bloquear. Ele joga dardos. Pega a sua água aí. Pega a sua água. Coloca palavras positivas agora nesse momento. Senhor Pai, Senhor Celestial, aqui estamos segurando a água. A água é pureza, a água é limpeza. A água é cura. Que quando essa pessoa tomar essa água, ela sinta a sua presença, ela sinta paz no coração. Dissolve toda a dor, dissolve toda a doença. Dissolve toda a dor nesse momento, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amor, gratidão, paz, harmonia. Em nome de Jesus. Cura e libertação. Amém? Amém e amém. Toma essa água e sente paz no seu coração. Em nome de Jesus. Deus abençoe seu dia. Até amanhã, às 5h40 da manhã. Recebe a mensagem. Espero que você tenha feito a sua anotação, o que Deus falou com você hoje. O que Deus falou, qual a mensagem que Ele falou no seu coração. Uma palavra, uma mensagem, todos os dias. Uma mudança de atitude, uma mudança de posicionamento. Amém? Até amanhã, às 5h40 da manhã. Gratidão.